na sua fala a questão do fundo de ações, fundos multimercados, fundos imobiliários. Você pode explicar para a gente um pouco qual que é a diferença entre fundo imobiliário e um fundo como, por exemplo, o da Santa Fé? Bom, nós aqui na Santa Fé a gente tem dois tipos de fundos, né? O Santa Fé Aquários, ele é um fundo multimercado. Ele é um fundo que ele pode operar em bolsa, a gente busca até 50% em bolsa, e pode operar também em outros mercados, né? Então, o Aquários ele opera em dólar, ele opera renda fixa, ele opera ativos do exterior, ele opera fundos imobiliários, e ele tem uma característica específica com relação à tributação, porque como ele é um fundo multimercado, ele tem o que a gente chama de come cotas nos meses de maio e novembro, né, que a Receita vai lá e retira do investidor o imposto de renda em cotas, né, e passa a régua a partir daquele momento. Os Corpos, que é o nosso fundo de ações, ele tem um outro tipo de tributação. É um fundo que ele preferencialmente investe em ações, também pode investir nesses outros mercados, mas a nossa estratégia ele é para investimento em ações aqui no Brasil, e ele tem uma tributação diferenciada, que é uma tributação de 15% no resgate. Então, independente do prazo, sempre vai ser os 15% e não tem o come cotas. O cotista só é cobrado o imposto quando ele resgata. No caso do Aquários, você tem uma tabela regressiva que começa com 22,5%, depois vem para 17% e termina em 15%, conforme o tempo vai passando, o imposto vai caindo, né? E o IR é recolhido sempre em maio e novembro pelo come cotas. O FIA tem essa vantagem de você só pagar o imposto no resgate, né? Os fundos imobiliários já são uma figura um pouco diferente. Eles são cotados em bolsa, eles negociam em bolsa, né? Então o investidor compra as cotas do fundo imobiliário como ele compra as cotas as ações de uma empresa na bolsa, né? A sistemática é mais parecida com a compra e venda de ações, mas na verdade é um fundo imobiliário que ele detém empreendimentos imobiliários, lajes de escritórios ou shopping centers, ou títulos provenientes desses contratos imobiliários, como certificados de recebíveis imobiliários, certificados de recebíveis do agronegócio, coisas nessa linha, né? E esses fundos têm essa característica, são negociados em bolsa. O ganho de capital deles, o imposto é calculado sobre o ganho de capital do investidor. Então, se ele compra por 100 e vende por 115, ele tem lá um ganho calculado sobre esses 15, que é de 20% sobre o ganho, diferente das ações, que é de 15%, né? Diferente do day trade também, que é de 25%. Né? E o ganho, os fundos imobiliários pagam uma rentabilidade mensal também. A maioria deles pagam uma rentabilidade mensal. O que chamam de um dividendo, na verdade é uma rentabilidade. E essa rentabilidade é isenta do imposto de renda. Então, os fundos imobiliários são uma forma de investimento muito interessante, que eu recomendo que as pessoas estudem, vejam, existem oportunidades muito boas aí no mercado. Tem fundos imobiliários aí pagando praticamente 10% ao ano de yield todo mês, o que é uma espécie de um aluguel, né? Com a grande vantagem de você poder ir no mercado e vender essa posição muito facilmente, diferente de ter imóvel, né? Que vender um apartamento, contratar uma pessoa para vender, falar com o zelador, com o inquilino e tudo mais, né? O fundo imobiliário permite isso e te deixa também a possibilidade de você ter uma receita mensal, né? Então, são três formas de investimento muito bacanas para o investidor começar, seja num fundo multimercado, com um bom gestor. O nosso Aquário está aí para quem quiser experimentar, investimento mínimo de R$500. Os Corpos também é um fundo para quem quiser começar a experimentar ações, ele também tem um investimento mínimo de R$500. E o fundo imobiliário, eu recomendo que as pessoas estudem também e coloquem um pouquinho nos seus portfólios, né? É sempre importante buscar essa diversificação, né? Então, seja um investidor ali que vai montar a sua própria carteira, então vai pôr um percentual em 100% em ações, vai comprar um título público, vai investir no fundo imobiliário e aí vai repartindo o dinheiro. Porque também tem muita gente que... A gente faz exatamente isso, né? O Aquários tem essa característica. O Aquários faz isso, Ele investe até 50% em ações, hoje nós estamos com 40% em ações, e depois o resto ele investe nos outros mercados. Hoje nós temos 10% quase em fundos imobiliários, temos 10% em investimento lá no exterior, investindo diretamente em algumas ações americanas, temos algumas coisas aplicadas em renda fixa aqui, enfim, ele é o nosso portfólio, né? Já o Corpus, ele é a nossa carteira de ações. Então ele é... Legal. Isso é muito bacana porque, assim, o investidor, ele consegue, se ele conseguir enxergar que ele está botando dinheiro ali, mas que ele diversificou, acho que esse é um ponto central também, assim, é um produto bastante interessante. Agora,
importante, Ale, que eu esqueci de mencionar aqui é o seguinte: no caso do fundo imobiliário, como ele negocia na bolsa, o resgate, na verdade, é a venda das cotas no mercado, a compra e a venda das cotas no mercado, que aí ele se dá pela negociação, pelas regras de negociação da B3, que é paga em D+2 e recebe em D+2. Né? No caso dos fundos, cada um tem a sua regra específica de resgate e aplicação. E é importante o investidor, na hora que ele vai investir num fundo, ele entender quais são as regras, para que ele saiba como que o dinheiro dele vai ser convertido em cotas do fundo e saiba também, caso ele precise de um resgate, com qual o prazo que ele precisa fazer a solicitação para poder contar com esses recursos. Né? Então, só a título de ilustração, no caso do Aquarius, a nossa aplicação é em D+1 da disponibilização do recurso. Então, a gente coloca o recurso hoje e converte no dia seguinte. E o resgate, ele é convertido em D+7 e pago 2 dias úteis depois. No caso dos corpos, a conversão também para aplicação é em D+1 e o resgate ele é convertido em D30 e pago 2 dias úteis depois. Então, você veja que é importante a pessoa ter isso na cabeça, porque se ela tivesse um recurso nos corpos, ela teria que saber que ela precisa esperar 30 dias para poder contar com esse recurso. Né? E no caso do Aquarius, 9 dias. Né? 32 dias no FIA e 9 dias totais no FIM. É importante a pessoa ter esse número na cabeça para poder saber com que prazo ela pode contar com esses recursos no fluxo dela. Né? Isso, envolve essa questão da liquidez também, né? Então, tem muita gente que estava acostumada a botar o dinheiro no banco e ficava lá por 6 meses, 1 ano sem poder mexer, dinheiro amarrado ali. Hoje eu acho que também com essa questão do mercado se abrindo, as pessoas vão começar a olhar um pouco mais para isso. O que eu tenho que deixar numa liquidez imediata para eventualmente eu precisar ali fazer um resgate emergencial, o que eu posso deixar para 30, o que eu posso deixar para 7, e assim por diante vai compondo os seus investimentos na linha do tempo, que foi o que a gente falou, a relação tempo-retorno, ela é uma relação que exatamente. Né, funciona, não adianta você colocar o dinheiro hoje e achar que amanhã você vai tirar por um valor maior.